Bom dia, pessoal. Então, vamos começando, pelo menos, a nos apresentar. Primeira coisa, muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente preparou um conteúdo com muito carinho aqui, então a gente espera que vocês gostem bastante. E, assim, sempre fiquem super à vontade a mandar perguntas pelo chat. A gente vai fazer o máximo de interação possível aqui, então a gente preparou um conteúdo bacana, mas a gente gostaria muito que todos vocês pudessem mandar perguntas e a gente pretende atender o máximo possível delas, conforme a gente for fazendo as nossas discussões. Então, primeiro passo, vamos se apresentar aqui. Meu nome é Gabriel Pirajá, sou Head de Produto aqui na Acesso Digital. Para quem não conhece Acesso Digital, nós somos uma EdTech, onde a partir de uma identidade pessoal e digital, a gente faz produtos para facilitar a vida de pessoas e empresas. Hoje a gente atua com produtos de biometria facial, admissão digital e assinatura eletrônica. E aí eu vou passar a bola para essas duas feras que estão aqui com a gente, que vão compartilhar também todo esse cenário que a gente vem vivendo de quarentena, lições que a gente vem aprendendo e etc. Então, Lu e Thaís, se você puderem se apresentar, falar um pouquinho do que vocês fazem na empresa de vocês e os desafios, e aí a gente começa com as perguntas. Vai lá, tá? Eu vou primeiro, então. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, meu nome é Thaís Vicente, eu trabalho no iFood, tenho 3 anos e meio, mais ou menos. Faço um duplo chapéu aí hoje, então eu sou responsável pela área de recrutamento, com um time lindo, e tenho também o chapeuzinho de BP, sou responsável por algumas das áreas corporativas, também com um time lindo, e na verdade acho que essa duplinha tem ajudado bastante aí nesse processo de ter uma visão um pouco mais ampla dos processos e também a área especialista, né? Então, tem um olhar um pouco mais profundo ali dentro da área de recrutamento, acho que eu vou poder contribuir um pouquinho mais desse lado também. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem em casa, né? E eu atuo na Vagas.com, né? E venho de uma carreira aí de 10 anos de RH, passei por consultoria como headhunter, Natura, e estou na Vagas há mais ou menos 1 ano e meio. Na Vagas eu faço parte do time de pessoas e cultura. A gente tem um papel na Vagas bastante híbrido dentro do RH, né? Até porque a gente tem um modelo de gestão horizontal onde nós não temos liderança, heads, né? Mas acaba que o meu foco é um pouco maior em aquisição de talentos. Espero poder contribuir aí com vocês no dia de hoje. Legal. Muito bom. Então, pessoal, o que a gente fez, né? Um pouco antes do nosso webinar, a gente recebeu já um monte de perguntas. A gente dividiu em 2 grandes tópicos as perguntas que vocês enviaram e que eu acho que é o que talvez mais está gerando angústia, mais está gerando desafio na vida do dia a dia. E a gente pretende ajudar vocês em mostrar um pouquinho como a gente vem fazendo nas nossas empresas, para que isso possa gerar input para a empresa de vocês também. Então, a gente dividiu em 2 grandes tópicos. Eu acho que o primeiro de todos é o trabalho remoto. Então, como que essa política de home office está acontecendo nas empresas de vocês e como que isso será daqui para frente, uma vez que agora a gente começa com um plano de retomada, né, em alguns estados um pouco mais, outros estados um pouco menos, mas a gente começa a ver uma luz no fim do túnel depois desses mais ou menos 3 meses aí de quarentena, né, no país inteiro. Então, a gente vai explanar um pouquinho como Vagas, iFood e Acesso também vem passando por isso, e uma visão de futuro. E outro tópico bem grande que ficou de dúvida, que foram enviadas por vocês, qual que é o papel do profissional, né, de RH nesse pós-pandemia. Então, quais skills que a gente acredita que ele vai precisar ter nesse futuro, né, a partir dessa transformação digital tão acelerada que a gente vem passando, né, e como que ficarão os processos aí de RH partindo de uma jornada de funcionário inteira, né? Então, desde o recrutamento e seleção até o offboarding desse funcionário,
Então, como que vem acontecendo e como que isso talvez ficará daqui para frente, né? Então, falando do primeiro tópico, eu já direciono essa primeira pergunta para a Lu. Lu, o trabalho de home office, como é que foi implementar isso no Vagas? Como é que está sendo? E o que você acredita para o futuro? É algo temporário ou você acha que isso veio para ficar mesmo? Bom, na Vagas nós já tínhamos uma cultura de home office, mas não 100%, né? Então acabava que os colaboradores faziam 1, 2 dias ali na semana. E aí, desde 13 de março, nós implantamos o 100% home office, né? Dando a possibilidade para todos os colaboradores ficarem na sua casa e prezar pela saúde, tanto sua quanto dos seus familiares. É interessante que, em questão de ferramentas, nós já estávamos habituados a utilizar, né? Então, não foi tão dolorido nesse sentido. Ferramentas de comunicação, acesso, né, pautado na infra que nós temos, enfim. Mas a gente ainda tinha uma cultura muito presencial, né? Era muito comum essa integração. Nós tínhamos um espaço para essa troca, né, que é nosso café ali, era muito comum as pessoas irem lá para trocar. Não só isso, né, a gente ainda tinha uma cultura de admissão presencial, do onboard presencial, e aí foram coisas que a gente precisou ir se adaptando. Enfim, acho que a gente não está ainda 100%, acho que está todo mundo aí aprendendo da melhor forma de fazer isso. A gente já evoluiu bastante nesse sentido, mas sim, eu acho que essa cultura do home office veio para ficar, tá? Já era, se a gente fosse pensar, né, nas tendências do futuro, do profissional do futuro, já era um caminho a ser percorrido, e muitas empresas já estavam olhando para isso, mas a grande maioria ainda estava muito distante, e do dia para a noite acabou que precisou implantar, né? O home office aí, talvez para essas empresas tenha sido um pouco mais dolorido. Então, sim, ao meu ver, o Covid, ele encurtou, né? Quando a gente olhava para o futuro, ele encurtou, fazendo que as empresas passassem a ter o hábito ali, né? Ter uma cultura do home office durante... A gente já está 3 meses, né? Nesse cenário aí. E creio que, falando em retomada, talvez não seja veio para ficar, mas acho que tem algumas empresas mais tradicionais que ainda têm algum receio, né? Ainda fica um pouco com o pé atrás com algumas coisas. Então, assim, pensando em retomada, não sei se 100% das empresas já passam para o home office, mas com certeza estarão muito mais abertas a seguir por esse caminho, que é uma tendência mesmo, né? Que para ficar mesmo. Acho que é isso. Se a Thaís quiser me complementar. Thaís, você pode comentar para a gente também como é que foi? Eu acho que é super bacana, acho que todo mundo quer saber também como é que foi no iFood, se você souber também das outras empresas do grupo também, né, para a Movile inteira, acho que é bacana também compartilhar com a gente. Legal. Dentro do iFood a gente também tinha uma cultura home office, a gente já fazia, né? Algumas áreas mais, algumas menos. E aí acho que é por isso que está todo mundo aprendendo com isso, porque apesar de não ser uma realidade tão distante para a gente, ainda era uma questão... a gente ainda tinha muito viés sobre isso, né? Acho que a gente nunca aprendeu tanto dessa realidade como a gente está aprendendo agora. Então, tem muita gente que, às vezes o gestor era adepto ao home office, então a equipe era também, e se não também, né? Então, assim, acho que a grande beleza que a gente pode tirar desse processo de quarentena é que agora todo mundo está home office e a gente tem que aprender a fazer isso da melhor maneira. Então, acho que o que a gente tem usado muito para fazer isso dar certo, e acho que a gente tem mudado um pouco o mindset também, porque antes eu era uma das pessoas que pelo menos uma vez na semana ali tentava fazer home office, mas eu tinha aquela imagem de que, no dia de home office eu vou tirar para fazer as minhas coisas ali, mais o bastidor, né? Vou evitar ter tanta reunião, faz só a reunião que é mais, né, necessária mesmo. E agora a gente está desconstruindo totalmente isso, porque todas as reuniões, todos os eventos, qualquer coisa tem que ser ali de forma remota. Então, o que a gente tem colocado muito em prática na nossa realidade são ferramentas para nos ajudar nesse processo mesmo. Então,
como fazer a gente se aproximar mais, mesmo estando à distância. Então, a gente tem usado muito algumas ferramentas de chat mesmo, que ajuda a gente a definir tópicos, tomar decisões ali online. A gente tem trabalhado muito a vertente, a linha de 3 frentes diferentes, que é, a gente tem que fazer muita comunicação, porque quando a gente está distante, essa comunicação tem que ser mais fluida e melhor, né, o tempo todo. A gente tem trabalhado muito o ponto de vista da empatia, então, como é que eu também entendo que o meu colega ali do outro lado está dentro da casa dele, né, assim, é diferente quando você vai ali para o escritório, e aí você tira o crachá de mãe, de esposa, de filha, e você assume o crachazinho profissional, né? Há controvérsias, porque acho que a gente nunca consegue tirar totalmente, a gente sempre é todos, mas quando a gente está dentro da nossa casa, isso ainda fica mais misturado, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso, porque o cachorro vai latir, a criança vai chorar, tem uma série de coisas, né? Assim, o cano estoura, você tem que sair correndo, que já aconteceu isso aqui também. Então, acho que a gente tem trabalhado muito essa questão da empatia e de compreender que nem todo mundo tem a mesma realidade ali nesse contexto de trabalho remoto. E, além disso, a sincronicidade que a gente vem falando, né? Você não precisa estar 100% conectado, todo mundo junto, né? Naquela mesma hora para resolver as coisas. Então, a gente tem usado ferramentas que nos ajudem a fazer tomadas de decisão e até evitar algumas reuniões que não necessariamente precisam acontecer para que a gente entregue alguns resultados, né? Então, acho que essas 3 pontas têm ajudado bastante a gente nesse processo de como trabalhar como ser remoto. E quando a gente olha para frente, né, que esse era um outro ponto, a gente entende que veio para ficar assim, né? Tem muita gente que, putz, eu né, morava longe dos pais, morava longe da família, e agora está tendo a oportunidade de trabalhar perto dos pais, estar junto com a família, e ainda assim tá ali entregando e trabalhando. Então, vem um monte de quebra de paradigmas para a gente também, desses preconceitos que a gente constrói a vida inteira, que para que eu tenho que estar ali no escritório, né? Por que eu tenho que estar presente agora para ter essa entrega, né? A gente está presenciando que é possível fazer entregas, que é possível ter boa produtividade, que entregar bons resultados dentro da empresa assim, né? Então, tem muita gente que começa a se questionar também. Putz, eu não quero voltar para minha casa ali, eu não quero voltar para São Paulo, quando essa quarentena acabar, eu quero continuar a estar aqui, né? Eu quero olhar a praia a hora que eu quiser, e tá tudo bem, eu posso fazer isso da mesma maneira. Então, eu acho que veio para ficar. A gente, dentro do iFood, a gente tem trabalhado com uma equipe aí multidisciplinar, que é para pensar como que a gente pode ser a melhor empresa para se trabalhar remotamente, né? Então, o que eu posso oferecer de benefícios, que tipo de ferramentas eu consigo oferecer para tornar isso possível e melhor. E não só isso, né? Como é que a gente trabalha o lado humano disso também, né? Eu preciso garantir que essa empatia ela funcione de verdade, eu preciso estar próximo das pessoas, mesmo não fisicamente. Enfim, acho que tem pano para manga aí. Legal. Só complementando, acho que o que a Thaís trouxe, Pira, acho que é bastante interessante, né? Porque de fato muda o mindset, né? Acaba aquela história de trabalhar por hora e passa a se trabalhar por entrega, né? Então, sim, o escritório é muito pautado ainda na hora, né? Então, a hora que você está sentado lá, e será que você está sendo o mais produtivo possível, né? Então, o mindset muda. Agora tem que ter uma relação de confiança muito grande entre empresa, colaborador, líder, liderado, para que as coisas fluam da melhor maneira. E essa liberdade também de trabalhar por entrega, acho que também ajuda muito no sentido criativo, muito no sentido inovador. Então, são pontos bastante interessantes para a gente sempre colocar aí para refletir, né? Como que a gente volta enquanto empresa. Muito bom. E eu vou pegar um gancho aqui que foi colocado pela Thaís, e eu acho que pode começar ela respondendo também. Você falou um pouco de ferramental, né? Então, que vocês estão usando algumas ferramentas para ajudar nesse momento, né? Eu acho que a gente recebeu bastante perguntas sobre isso, né? Qual que está sendo o stack, assim, de vocês, Thaís, para trabalhar, para viabilizar essa operação 100% home office, né? Eu acho que é legal a gente trazer, assim, pelo menos o que vocês estão usando. Não precisamos falar de nomes, mas pelo menos alguns exemplos de ferramentas eu acho que é legal para viabilizar o home office, né? Sim.
Eu acho que agora a tecnologia é mais aliada da gente do que nunca, né? Assim, é ela quem tem, até é irônico dizer, mas é a tecnologia de fato quem tem aproximado a gente. Então, ao invés dela distanciar e tirar conexões humanas, ela está tornando isso possível, né? Então, eu acho que assim, hoje tem algumas ferramentas que são bem importantes que a gente está colocando em prática. A gente já usava uma das ferramentas, mas ela era muito focada no grupo de tecnologia, que é o Slack, aí todo mundo usa, e né, acho que é uma ferramenta muito comum nesse mercado de tecnologia, mas ele era focado ali na área de tecnologia, né? O que a gente fez foi, vamos colocar isso para a empresa inteira, né? E ela nos dá algumas ferramentas muito importantes, que a gente cria canais ali, né? A gente cria threads, então você não precisa. Isso eu acho que é o mais legal, assim, você não precisa fazer reunião para tudo, né? Eu já tinha tem até aquelas camisetinhas que falam, né? Mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? Acho que agora é mais uma reunião que podia ter sido uma thread, né? A gente basicamente aboliu o e-mail, a gente só usa e-mail para formalizar ou para fazer coisas ali muito pontuais, né? Então a gente tem usado muito o Slack nesse sentido. Então, cria uma thread e coloca lá, gente, projeto X, vamos comentar, vamos discutir, vamos resolver, e aí cada um no seu tempo consegue fazer isso, o seu comentário ali, até que o dono daquilo pega todas aquelas informações e consegue tomar uma decisão. Então, acho que isso é uma coisa que tem ajudado muito. A nossa equipe de comunicação tem feito um trabalho incrível, né? O Gustavo aí, que é meu par, ele tem dado um show com a equipe dele a gente usa muito ferramentas, por exemplo, Workplace ali, que é para a gente garantir comunicação interna, e aí não só ali, mas a gente também tem feito muito isso no Slack, então nos canais gerais a gente publica ali quais são as principais informações, principais comunicações que a gente precisa garantir que a empresa inteira tenha acesso. Por exemplo, o Zoom é uma coisa que a gente tem usado muito, então eu vi algumas perguntas ali falando de como é que a gente faz um processo seletivo em massa, né? E às vezes você vai fazer aquelas dinâmicas que agora você não consegue mais fazer. O Zoom é uma ferramenta que consegue ajudar a gente nesse sentido, porque ele cria grupos, né? Você consegue fazer grupos de pessoas ali, então entra cada um numa subsala e resolve aquele problema, e o organizador consegue entrar, observar todo mundo. Então, assim, definitivamente é possível fazer tudo de forma remota e com a tecnologia. Então, a gente tem usado muito isso, e a gente tem usado bastante. Eu falei um pouco da área de comunicação, a gente tem usado muito um pouco de humor nesse processo todo. Então, como é que a gente também solta pílulas de humor e falando sobre temas importantes, como é que a gente absorve isso de uma maneira natural, né, uma maneira mais leve. Então, assim, a gente tem feito algumas sequências de ações aí que tem ajudado muito nesse processo. Legal. E vocês lá no Vagas, Lu? Acho que não é tão diferente da Thaís. Eu acho que comunicação tem sido a nossa aliada também aí para tudo, né, nesse momento de transição. E as ferramentas, né? Engraçado que, pensando em ferramentas de trabalho, de comunicação, a gente estava bem em transição do Hangouts para o Slack, e agora a gente está bem forte no Slack. O Slack também tem sido um grande aliado. A gente também usa o Google Docs, né, onde todo mundo ali vai comentando, vai fazendo, vai construindo junto. Trello, né, para cada um ali saber das suas responsabilidades, em que momento está o quê, então você consegue ter essa visibilidade aí do projeto como um todo, né, e pensando isso em ferramentas do trabalho do dia a dia, né. Tem a Ju também, que nos apoia em comunicação, que está sendo essencial para garantir que todos estejam na mesma página. Então ela vai lá no Slack, ela faz o resumo das principais comunicações, ela mantém os canais que a gente já tinha, e fora os rituais também que a gente tem prezado por manter, né? Que nem eu comentei com vocês no começo, a gente tem o espaço do café, né? Que a gente trouxe para o virtual, né? Não é todo mundo que adere da mesma forma que era no presencial? Ainda não, porque ainda está sendo um hábito das pessoas, mas nós estamos garantindo que os mesmos encontros que tinham presencial tenham de forma virtual, e ainda muito no sentido de aprender. Agora, se a gente for olhar para RH mesmo, né, para o que a gente está fazendo dentro da nossa área, a gente já vinha muitas soluções, né, que permitia a gente fazer tudo 100% online.
E eu acho que também não é só o ser 100% online, né? É como a gente também ganha eficiência. Então, eu acho que com tudo isso, a gente começa a olhar um pouco mais para automatizações, tentar tirar um pouco daquela carga operacional para, de fato, nós aqui do RH está dentro da estratégia, tentando ser o facilitador para que as coisas aconteçam e tudo mais. Então, a gente tem aí, se for pensar, sei lá, processo seletivo, a gente tem ferramentas desde ATS, que possibilita você ter um processo digital e automatizado, testes técnicos, comportamentais para diferentes públicos, a gente tem games, nós temos ferramentas também para fazer dinâmica de grupo, aí acho que a gente pode também passar por admissão, né, admissão digital, o onboarding digital. Então, acho que essas ferramentas, agora elas ficaram em evidência, elas já estavam aí, né, sendo feitas por muitas startups, e agora as pessoas estão tendo mais acesso, buscando mais, e ainda não só com o mindset de digitalizar, mas sim de automatizar, né, de gerar valor com essas ferramentas. Legal. Vou colocar uma pergunta aqui do chat que chegou para você, Lu, que eu acho que é bacana, que a Maíra, ou Mayra, perguntou, que como é que fica essa organização do café virtual de vocês, assim? Ela quer saber um pouco mais de detalhe. Então, eu acho que como é que vocês organizam e como é que vocês medem a presença, esse tipo de coisa, né? Na verdade, a gente tem um invite na agenda de todo mundo, mantemos o mesmo horário e aí fica aberto lá para as pessoas entrarem e trocar. Então, assim, não tem uma aderência única, né? Então, tem dia que você entra, que você está lá sozinho esperando alguém entrar para bater um papo com você. Tem dia que você entra, já tem gente trocando sobre algum assunto, né? E aí são diversos que não é só o café, né? Então, é como que está sendo a sua vida de mãe, como que está sendo a sua vida de dona de casa, de professora e tudo mais. Então, a gente vem e mantém. Tem bastante para aprimorar, tá? Eu acho que, conforme eu comentei, a gente ainda não tem a aderência que a gente gostaria. Então, a gente também vem buscando outras ferramentas que ajudam a gente a aproximar um pouco mais. Mas a gente também tem outros, né? A gente tem a ginástica laboral virtual, a gente mantém no mesmo horário, todo mundo entra lá e faz virtualmente a ginástica laboral. A gente tem um encontro para trocar sobre livros e séries, né? Então, quem quer falar sobre aquele assunto, entra naquele canal num determinado horário. Então, tem um canal que é para mães trocar experiências. Então, a gente criou vários canais, mas assim, o que já era tradição na Vagas era a ginástica laboral e o café. E os cafés são todos os dias? Todos os dias, tá lá. A gente usa o Hangouts, tá, como ferramenta. Legal. A gente usa e usa o Hangouts. E aí, falando um pouco, acho que a Thaís pode começar essa, mas falando um pouco de como vocês estão, foi uma pergunta que fizeram bastante também, como vocês estão mantendo a saúde mental dos funcionários, né? Então, como é que vocês estão olhando para esse tema também, né? Porque, querendo ou não, o que a gente está vivendo é uma coisa um pouco desafiadora. A gente tem cenários em que está bem caótico, né? Então, eu acho que como é que vocês vêm trabalhando isso no iFood e depois Vagas? Opa, desculpa, eu estava habilitando meu som aqui. Bom, acho que no iFood a gente falou muito disso o tempo inteiro, assim, desde que começou a quarentena, era uma preocupação muito grande nossa. O mundo já está passando por um momento difícil, né? Então a gente já fica inseguro por si só, a gente já fica com medo pela gente, pela nossa família. E aí, isso atrelado a questões de trabalho, né? A gente vê que, puxa, tem algumas empresas que precisam fazer alguns desligamentos, então você também já fica inseguro sobre aquilo que vai acontecer. Então, tem uma série de coisas rondando a gente que é impossível evitar, né? Então, como é que a gente faz para amenizar isso? Então, acho que, olhando um pouco do ponto de vista que eu falei da empatia, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito forte. Eu, como líder da minha equipe, tento levar muito isso, mas principalmente no meu papel de BP, é algo que eu tento levar muito forte para os líderes que eu trabalho ali em parceria, que se permita ser vulnerável também, né? Assim, fale sobre as suas dificuldades, porque está todo mundo passando dificuldade, né? Não adianta a gente achar que é uma pessoa ou outra, que é algo pontual. Está todo mundo com medo, né? Está todo mundo inseguro. Então, como é que a gente traz essa discussão à tona também para permitir que as pessoas
quebre aquele ciclo de meu líder é o pedestal e comece a entrar em contato com meu líder é uma pessoa também, ele também tem os problemas dele, e quando ele se permite ser vulnerável, eu penso que eu também posso me permitir ser, né? Então você começa a discutir mais sobre aquilo, você começa a falar mais sobre aquilo. Então isso é uma prática simples porque é uma quebra também de viés nosso, né, de tudo que a gente aprendeu, que a gente tem que ser, né, invencível, poderoso, que a gente tem que passar essa imagem. Agora a gente está no processo de desconstrução, né, então eu não preciso assumir esse papel, e, gente, ninguém precisa assumir esse papel, né, acho que a gente precisa começar a mudar um pouco esse ciclo. E aí, falando de ordem mais prática também, acho que a gente contratou uma plataforma de assistência psicológica e a gente disponibilizou isso para 100% dos nossos funcionários. Então, a gente tem ali liberado que a gente pode fazer uma consulta com um psicólogo ou com qualquer outro terapeuta que a gente tem ali na plataforma uma vez na semana, 1 hora por semana, o que é normalmente um processo terapêutico mais comum, né? Então, acho que isso também tem ajudado bastante. Algumas pessoas... Eu digo assim, eu sou psicóloga de formação, né? Para mim, todo mundo tem que fazer terapia e eu sou a maior defensora disso. A gente sempre acha que não tem problema, mas todo mundo tem. Então, a terapia ajuda muito a gente nesse processo de falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, permitir que essas pessoas também lidem com isso que está vindo, com o que está aflorando nesse momento de quarentena. A gente está mais quieto, a gente está sozinho, né? A gente está em isolamento. Então, ali também faz a gente entrar em contato com conteúdos que não necessariamente a gente estava entrando quando a gente estava correndo ali no dia a dia. A gente criou uma mandala que a gente chama de iFood Care, né? E ela entra em 3 esferas diferentes, que é comunicação, desenvolvimento, bem-estar e saúde. E aí a gente tem feito várias ações, né? Tem um calendário de ações, então a gente fala muito da hashtag Meu Cantinho iFood, onde a gente troca um pouco, as pessoas postam fotos, aqui é meu cantinho, é meu novo escritório, eu com os meus filhos, eu com o meu cachorro, então isso tem sido bem legal. A gente tinha um pet day, né, nas sextas-feiras, então a gente também vai publicando e trocando fotos dos cachorrinhos ali, dos animais nesse ambiente. A gente tem feito muito pulses, então a gente manda pesquisas para medir, ter esse termômetro mesmo de como as pessoas estão se sentindo, onde a gente precisa olhar com mais atenção, e isso também vem guiando algumas das nossas ações dentro da empresa. A gente adaptou alguns benefícios, então, como eu falei, também para garantir esse processo, disponibilizou uma curadoria de conteúdo para as pessoas acessarem, fazerem alguns treinamentos, então também continuar focando nesse lado de desenvolvimento. A gente tem a Fê também aqui, ela, com o time dela, criou ali o Zen, o espaço Zen, lá as pílulas que a gente olha um pouco meditação, então a gente tem encontros que são semanais, que tem uma parte que é refletir sobre esses tópicos e tem outras que é pôr em prática mesmo, então fazer meditação, então ela traz algumas ferramentas aí para a gente olhar isso com mais carinho, então tem o Momento Zen, e tem as pílulas de equilíbrio, né? A gente vai fazendo isso todas as semanas, tem tido um retorno super positivo também. Então, em que momento, assim, né? Olha que coisa legal. Como é que a gente daria tanta importância para isso no mundo real e loucura que a gente estava? E agora a gente, de fato, está dando espaço para as pessoas meditarem, para as pessoas falarem sobre aquilo que não está bom, para as pessoas terem um pouco mais de disponibilidade aí também, né, nesse momento. A gente também tem incentivado um pouco com algumas ferramentas de atividades físicas que a gente faz, então a gente também tem disponibilizado um pouco mais em relação a isso. Enfim, acho que tem uma série de outras coisas aí acontecendo, mas principalmente essa questão do suporte psicológico e dar esse espaço para falar sobre outras coisas que numa vida normal e correria talvez a gente não faria. Legal. E vocês, Lalo, como é que... Acho que também não muito diferente, né? Acho que muita gente que está assistindo a gente também tem essa preocupação aí com a saúde mental. Acho que desde D0 foi a principal preocupação, né? Primeiro, acomodar as pessoas em suas casas, né? Dar os recursos para que elas conseguissem trabalhar, mas, assim, pós isso, assim, como que a gente vai cuidar da saúde mental dessas pessoas, né? Então, acho que lá no comecinho, na nossa primeira semana de home office, né? O nosso fundador, ele veio conversar muito com as pessoas, de trazer
tentar trazer essa segurança, né? Eu sei que a gente vai passar por um momento difícil, o primordial é a segurança de vocês, e enquanto empresa, como que a gente está posicionado, né, em relação a negócio, fiquem tranquilos, né, tinha uma insegurança muito no sentido das pessoas perderem os seus empregos, né, então de trazer essa tranquilidade para as pessoas, acho que esse foi o primeiro passo. Como a Vagas é uma empresa relativamente pequena, nós somos em 150 colaboradores, a gente consegue ter um trabalho muito próximo, né? Então, enquanto time de RH, a gente vem tendo conversas frequentes com os times e entendendo mesmo, né? Hora em time, hora individual, como você está, como eu posso te ajudar, tentar ter essas trocas e tendo esse termômetro aí, poxa, aqui está um pouco mais crítico, vamos fazer um trabalho mais focado ou não. Mas isso é porque nós somos uma empresa menor, assim, uma empresa relativamente pequena. Em paralelo também, a gente trouxe profissional, né, da saúde para falar sobre saúde mental, para trazer formas dessas pessoas tentarem descontrair dentro desse cenário todo. E também fechamos uma parceria, né, com uma empresa de saúde mental digital, nós fechamos, no caso, com a Da Onde Estiver, que é até de uma grande amiga minha, que vem fazendo um trabalho bem bacana, e acho que na Vagas a gente sempre teve muito isso, sabe, no sentido, não se cobre tanto, a gente deixar as pessoas mais à vontade no momento dela, no time dela, isso sempre refletiu muito positivamente para a gente. Então, acho que a gente só reforçou isso, né? Então, legal. É comum, gente, tá em reunião, meu filho senta no colo e participa, e tá tudo bem, todo mundo... pelo amor... Peraí que eu preciso desligar, porque tá acontecendo alguma coisa, eu preciso lá entender o que é. Então, isso a gente só vem reforçando, né? Legal. E, Thaís, outro ponto, assim, que perguntaram aqui, eu acho que é bacana. Como é que vocês fazem no iFood para que vocês do RH sejam o patrocinador de todas essas ações e que realmente as pessoas engajem com elas, né? E que não fique uma coisa só do RH. E aí, a Lu pode complementar também, mas o que vocês fazem, né? Vocês colocam... criam rituais com todo mundo? Como é que vocês fazem para engajar todo mundo, né? Eu acho que isso é um trabalho de cultura e engajamento forte, né? Assim, ele não vai ser de uma hora para outra, mas ele precisa também ser baseado em referências. Então, assim, não adianta o RH implementar uma ação e ficar esperando que as pessoas simplesmente apareçam, né? Como é que a gente pode mostrar para aquelas pessoas que aquilo tem valor no dia delas? Então, acho que liderança é peça fundamental aí. Aquele mesmo discurso que eu falei sobre vulnerabilidade, de quebrar o ciclo, né? Quando eu, como líder, me coloco nesse papel de compartilhar, de mostrar meu cantinho iFood, de mostrar meu cachorro no call, de falar sobre as minhas inseguranças, eu automaticamente dou espaço de confiança, eu crio um ambiente de confiança seguro para que as pessoas façam a mesma coisa. Então, eu acho que quando você lança alguma coisa, nada melhor do que você ter essa referência da liderança ali, sendo pioneiro, compartilhando, mostrando, e fazendo com que aquilo seja absorvido como algo comum, né? E aí você, consequentemente, vai ter as pessoas ali se engajando para fazer o mesmo, né? Se o meu líder está fazendo, tudo bem eu fazer também. E acho que são pílulas mesmo de informação ali o tempo inteiro, como é que você vai plantando aquela sementinha, né? Uma vez você vai ter um evento e aí ele não vai ter muita gente, aí de repente quem participou daquele evento começa a falar e mostra o marketing do boca a boca mesmo, né? Vai e fala, você não participou, foi muito legal. Então, eu acho que também tem uma questão de entender qual que é a necessidade das pessoas, o que elas de fato querem ver, e aí você vai fazendo isso para engajar e fazendo com que as pessoas no próximo queiram estar mais presentes, né? Acho que isso é uma forma de fazer funcionar. Não é só jogar, né? E falar, vai ter que funcionar. É como é que a gente faz a manutenção disso, como é que a gente garante que essa presença esteja acontecendo, né? Bom. Complementando, acho que o que a Thaís está trazendo, na Vagas a gente não tem essa camada de novo, né, de liderança, então acaba que as pessoas procuram muito o RH, né, para falar das suas dores, né,
E aí a gente faz o caminho inverso, a gente também se aproxima. O que é dor? O que vocês estão buscando? E aí a gente tenta atuar na dor, né? A partir do momento que você atua na dor, você acaba gerando um engajamento porque eles veem valor agregado no que você tá propondo. Então, assim, é muito escutativa e, assim, a gente não tem nada escrito na pedra, tá? A gente pode construir, desconstruir, construir, desconstruir de novo, desde que, de fato, a gente esteja agregando. Então, é aprendizado constante. Eu acho que isso, independente da pandemia, né, que a gente está de forma remota, eu acho que a gente sempre vem aprendendo em relação à cultura e engajamento, né? O que é importante para os nossos colaboradores, o que de fato motiva, né? O que de fato eles querem. Então, é um pouco do que a gente faz no dia a dia. Legal. O Diego perguntou a próxima pergunta aqui que eu já ia fazer. Como é que vocês estão trabalhando plano de retomada, né? Então, a gente começa aí com um passo de retomada da economia, né? Então, como é que vocês estão vendo esse próximo passo, e se com relação a essa parte de home office, se isso vai ficar como uma coisa fixa ou não, ou vão retornar, como é que vocês estão fazendo? Começando pela Thaís. Legal. Bom, a gente tem um plano de retomada, a gente contratou um médico, né, especializado para também ajudar a gente e guiar as nossas ações, para que a gente faça coisas que de fato são assertivas e corretas. Então, a gente tem criado um plano de retomada, então, né, se porventura tudo se acertar logo e a gente tiver que retomar escritório, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente voltou várias vezes e acho que faz parte porque está todo mundo aprendendo. Então, a gente já pensou em, vamos fazer rodízio, né, grupos de pessoas, cada um vai num dia, né, mesmo com a retomada, a gente não vai colocar todo mundo junto no escritório da mesma maneira, ter ali uma tenda de desinfecção, acho que essa é a palavra, ter ali, a gente tem hoje, por exemplo, no nosso térreo ali, normalmente a gente disponibiliza café da manhã, a gente já tinha pensado em, putz, não vai dar para deixar todo mundo ali pegando a comida ao mesmo tempo, será que a gente não deveria preparar alguns lanchinhos individuais, deixa isso na mesa? Então, máscara, álcool gel, acho que é o praxe aí, a gente já disponibilizou para as pessoas e vai ter um monte ali também disponibilizado no escritório, e além disso também limpeza mais constante ali, né, garantir que a gente esteja limpando todas as superfícies a toda hora. Mas isso é um plano de retomada que a gente ainda não tem data para acontecer, né, a gente está se preparando para isso, mas a gente não está setando ali também em pedra quando que isso acontece. A gente tem trabalhado muito sobre o respeito com o que as pessoas querem fazer. Como a gente está falando muito que remoto agora é o novo normal, né? E a gente tem falado, enquanto iFood, que a gente vai trabalhar num olhar mais que é o remote first, né? Primeiro o trabalho remoto, depois o presencial. A gente também tem dado bastante liberdade para as pessoas, a gente deve falar um pouco mais sobre isso, que não é porque as coisas normalizaram minimamente, o iFood começou a retomar o escritório, que eu sou obrigada a estar lá. Né? Então, a gente já provavelmente estenda aí também para início de 2021, né? Uma retomada mais 100%, mais fixa e tudo mais. Mas é isso, eu estou me sentindo segura para voltar para o escritório, eu quero voltar para o escritório, porque acho que o que essa quarentena ensinou muito também é que cada um quer uma coisa, né? Tem gente que está desesperado para voltar para o escritório, que quer estar ali, que quer ter reunião presencial, que quer ter troca, que quer o olho no olho ali. E tem gente que não, tem gente que tá falando, cara, tomara que não volte tão cedo, porque eu tô feliz da vida aqui na minha casa, porque eu não preciso pegar o trânsito de manhã, né? Porque eu não tenho que sair da minha cama quentinha quando tá tão frio. Então, cada um tem uma necessidade, e o nosso mood aí, a forma como o iFood tá lidando com isso vamos respeitar também, né? Quem quer voltar, a gente vai preparar um cenário para que seja possível e seguro, né, esse retorno. Para quem não quer voltar, continua a tua vida remota, né, vai se alinhando. A gente até, no começo, a gente fez alguns questionamentos entre a gente ali, e a gente falou, putz, a galera tá desesperada para voltar, tá todo mundo enlouquecendo, né, ninguém mais aguenta quarentena, ninguém mais aguenta isolamento. E aí a gente foi desconstruindo um pouco isso, e aí a gente começou a jogar algumas pesquisas para as áreas, e aí a gente perguntava, quando as coisas voltarem ao normal,
quantas vezes por semana você vai trabalhar remotamente? E assim, disparado, de 3 vezes para cima. Então, a galera não quer estar 100% no escritório mais. Como é que a gente permite essa realidade? Né? Então, a gente tem feito esse plano de retomada dessa forma, mas pensando nessa linha de remote first, para garantir que as pessoas entendam que dá para voltar com segurança se eu quiser, dá para ficar em casa também se eu quiser e me sentir mais confortável assim, né? E mesmo assim, a gente também tem margens de segurança, né? Então, assim, sei lá, o governo diz que está liberado tal dia, o iFood quer se precaver e dar um tempo a mais para garantir que, para eu ver como é que as coisas estão voltando ao normal, se aquilo realmente é seguro. Então, a gente tem estado bem preocupado aí com esse caminho, né? Legal. E na Vagas, a gente também não tem feito muito diferente, né? A gente sempre coloca o colaborador no centro, e aí a gente fez um processo muito parecido com a Thaís, a gente aplicou uma pesquisa como primeiro passo, assim, como que os colaboradores queriam, né, voltar e de que forma. E aí, de novo, né, a gente deu a opção nessa pesquisa de 1, 2, 3 dias, 4 ou todos os dias na semana. E aí a maioria, nós tivemos 70% dos nossos colaboradores querendo fazer de 3 a 4 dias na semana. O interessante é que mesmo eles querendo fazer home office na maior parte do tempo, eles ainda querem ter um espaço físico para ir algum dia ali, né, ter esse contato pessoal. Então, nesse momento, a gente está se organizando, né? A gente está muito no momento assim, a gente então não vai precisar desse escritório nesse tamanho, como que a gente reduz isso, mas também que a gente consiga dar o conforto para que o dia que as pessoas estejam aqui consigam ser agradável, ser um momento prazeroso e tudo mais. E enquanto empresa, a gente saiu antes de qualquer medida do governo e a gente é muito, acho que Caxias, nesse sentido de segurança mesmo dos nossos colaboradores. A gente não tem um plano de data de retomada, eu acredito que isso vai se estender aí ao longo desse ano, tá? A gente vem conversando, dia a dia, a gente tem um comitê olhando para isso no dia a dia, mas a ideia é que isso se prorrogue bastante. Legal. Agora, vamos mudar um pouquinho o tópico já para o segundo, já tem bastante pergunta aqui sobre operação mesmo, né, o dia a dia, saindo um pouco da parte de home office, assim. Então, se vocês puderem contar, estão perguntando bastante como é que vocês estão fazendo recrutamento e seleção, a distância, a dinâmica de grupo, admissão em massa, então como é que estão operacionalizando documentação e etc., por mais que talvez as vagas não estão tão abertas assim, mas tudo que a gente vê no mercado, né? Então, se vocês puderem contextualizar um pouquinho de como está sendo a jornada do funcionário 100% remota dentro da empresa de vocês, desde a parte de operação, então benefícios também, né? Então, o que vocês estão trabalhando com benefícios? Tiveram que mudar alguma coisa em benefícios ou não por causa disso? Então, se puder começar, tá? Como é que está sendo lá no iFood? E os desafios, e o que talvez está sendo até melhor, né, com tudo isso. Legal. Assim, falando um pouco do processo de recrutamento, o iFood já fazia alguns processos 100% remotos, mas ainda assim a gente tinha casos em que a gente ia e deslocava a equipe ali para Recife, para fazer um processo, uma dinâmica um pouco mais em massa, ou alguns eventos e tudo mais. Agora que a gente já não pode mais fazer isso, a gente está se adaptando, então, assim, o processo em si, ele é super possível de você fazer remoto, né? Você coloca todo mundo aqui, que nem a gente está conversando, para fazer uma entrevista. Se precisa fazer uma dinâmica, você tem a plataforma como o Zoom, que eu estava falando aqui, que você pode tanto fazer entrevista individual, como fazer grupos de conversa, como fazer dinâmicas. A gente também tem ATS, então a gente usa o sistema ali para garantir registros de informação. A gente também tem plataformas de testes que a gente sempre usa, principalmente para a área de tecnologia, onde a gente garante que a gente consiga fazer as provas ali, né, online, e aí o gestor consegue entrar, fazer as correções. Mesmo se eu quiser fazer um case, eu também consigo fazer isso pelas ferramentas remotamente. Então, o processo de recrutamento em si, ele não mudou muito, né? A gente continua fazendo da mesma maneira, mas, eventualmente, pessoas que a gente trazia para o escritório, agora a gente está fazendo 100% remoto mesmo. Eu acho que o que entra mais desafio aí
a questão da contratação mesmo disso depois. Então, a gente hoje também já tem um processo de admissão que é 100% online, então uma plataforma onde você sobe, bota seus documentos, e aí depois disso você já vai recebendo informações ali por e-mail. Então, também não tem mais a necessidade de você estar ali fisicamente, entrega isso, assina aquilo, né? Acho que isso também traz uma facilidade para a gente. O processo de onboarding, acho que foi bem disruptivo, né? O time de desenvolvimento aí do iFood com a Mari, a equipe dela, fizeram um trabalho incrível. E aí, como é que a gente garante que a gente receba ali 30 pessoas que nunca trabalharam no iFood, que não conhecem as pessoas, mas tem que ser 100% online, você não vai até ali? Como é que eu mando as ferramentas de trabalho para essas pessoas? Então, a gente correu um pouco ali para... A gente manda computador, manda o kit iFood, manda isso tudo para casa da pessoa e faz todo esse processo de onboarding 100% online. E tem funcionado super bem. Assim, os feedbacks que a gente vem recebendo têm sido muito legais. Uma coisa que a gente vem descobrindo muito é que, cara, definitivamente você não tem que sentar do lado para ter presença, né? Para sentir próximo, para ter conexão. Então, se você está ali falando, olhando no olho, focado naquilo, a pessoa sente, né, essa presença e essa conexão. E aí, acho que adaptando para que tudo esteja 100% remoto, mas com esse olhar do humano mesmo, né, do estar perto. Eu tinha visto até algumas perguntas ali falando, mas como é que eu garanto a qualidade do processo de recrutamento, né, sendo remotamente? Cara, a qualidade, para mim, ela não está ligada com a presença, ela está ligada com a atenção que você está dando para aquela pessoa, né? Então, assim, você vai estar ali mostrando todas as ferramentas possíveis, você vai estar ali dando seu tempo 100% para essa pessoa e contando para ela como que é a realidade. Você coloca ela para falar com várias pessoas diferentes, né? No onboarding a gente faz isso, a gente coloca alguns líderes ali para conversarem. Então, você está dando todas as possibilidades que ela teria pessoalmente, né? E aí você começa até a pensar em outras coisas. Putz, mas eu queria que a pessoa conhecesse o escritório, o espaço físico, porque isso é um cartão de visita para a gente, isso ajuda a gente a atrair. Por que não criar vídeos também mais para frente, né? Mostra um pouco quais são os benefícios que aquele escritório oferece, coisas que a pessoa pode ter acesso ou não. Mas, de novo, né? A gente precisa começar a pensar para frente e não para trás. Então, para que eu preciso também ficar mostrando o escritório para essa pessoa que vai trabalhar 100% remota? Que vai 1 ou 2 vezes no ano para o escritório, né? Será que é esse o meu diferencial competitivo agora? Talvez não. Né? Então tem coisas que a gente ainda não sabe responder, a gente está aprendendo, mas é isso, é uma adaptação e como que eu dou atenção para aquilo? Como é que eu estou me dedicando? Eu estou dando feedback para o candidato? Estou sendo próxima dele? Eu estou deixando ele saber tudo o que ele quer? Estou tirando as dúvidas dele? Eu coloco todas as possibilidades? Ele consegue conversar com todo mundo que ele precisa conversar? No final das contas, esse é o diferencial, né? Não você ter que ir 5 vezes para o escritório para falar com pessoas diferentes. É realmente garantir que eu tenha acesso a todas as informações que eu preciso, né? Sim. Muito bom. Bom, bacana. Nós fazíamos processo remoto já, nós temos por exemplo, a gente tem, apesar da vaga ser uma empresa brasileira, a gente tem colaborador na Espanha, na Alemanha, então a gente tem uma pegada já para o remoto, para o automatizado, mas a gente ainda valorizava bastante a etapa presencial, né? Então, se a gente for olhar para o processo seletivo, a gente continua utilizando todas as ferramentas que nos possibilitem conectar com esse candidato de uma forma olho no olho mesmo, usar a inteligência também artificial para ajudar a gente também chegar aí num funil. Os testes também já eram todos digitais, a gente não tinha teste ali presencial mais, né? Mas ainda tinha essa pegada da pessoa ir lá, conhecer, né, o time que ela ia trabalhar, conhecer o escritório, porque a gente tem feito isso de outra maneira, vem muito hoje nessa fala. Nós não tínhamos o processo de admissão digital, nós aprendemos a fazer, e, gente, caminho sem volta, né? Quando você experimenta algo melhor, como que você volta para trás? Não tem como. Então, a gente também agora tem a admissão 100% digital. O onboarding, nós já tínhamos uma ferramenta que a gente já interagia a partir do aceite do colaborador, né? Então, antes dele chegar na empresa, a gente já fazia isso remotamente, a gente já ia trocando muita coisa com ele, mas chegando na empresa, né, ele tinha lá o dia, né, algumas conversas ali que eram presenciais,
que a gente mudou isso também para o remoto, com o mesmo conteúdo, com as mesmas pessoas, mas fazendo através das nossas ferramentas de comunicação. Temos o cuidado de mandar também o equipamento dele de trabalho para a casa dele, com o nosso kit de boas-vindas. Então, isso ele recebe na casa dele, a partir do momento desse aceite. E aí tem o desafio também dos acompanhamentos, né? Como que essa pessoa, né, vem sendo inserida nessa cultura da empresa e para os presentes já como que eles vêm conseguindo trabalhar de uma forma remota. Então, a gente lá trabalha com OKRs, que aí fica bastante disponível para todo mundo e com muita proximidade para eles trazerem as dificuldades, para a gente trabalhar, de repente, caso pontual, caso tenha alguma coisa nesse sentido. No caso de benefícios, né, nossos benefícios, eles eram todos presenciais. Nós tivemos sim que pensar e continuamos pensando ainda, a gente ainda não tem a clareza de qual é o melhor formato, a gente ainda está aprendendo nesse sentido, mas sim, passamos pelo grande desafio, tá? O que a pessoa vai fazer com o VR agora se ela não pode ir no restaurante? Então, dá para pedir com o VR? Dá para pedir no iFood. Dá para pedir com o VR? Dá, beleza. Não dá? Então, ele prefere realmente cozinhar na casa dele, tem que ser o VA, né? Dá para ser um benefício que ele escolha o que ele precisa fazer. Então, a gente vem ainda aprendendo, né? Não só com benefícios, mas também com a parte do offboard mesmo, né, que a gente ainda está aprendendo a como fazer isso de uma forma 100% digital. A gente sabe que parte dá, mas a gente ainda está entendendo como que o governo aceita a documentação, como que a pessoa faz essa homologação, como que ela dá entrada na caixa para que esse processo ainda seja 100% digital. Muito bom. Gabriel. Eu posso complementar aqui com relação a esse tema, porque muita gente está perguntando aqui para a gente coisas com relação a empresas que são um pouco mais operacionais, tem pouco acesso à tecnologia, e com acesso RH, né, que é um produto da Acesso Digital, a gente tem diversos cases aí na parte de admissão digital para entrega de toda a documentação, benefícios e etc., com empresas que têm todos os níveis operacionais. Então, né, a gente atende aí desde um Carrefour, Walmart, então, mesmo com pouco acesso à tecnologia, a gente consegue sim fazer com que as empresas tenham grandes cases com relação a tudo isso e fazer realmente de uma forma 100% digital, viabilizando também toda a parte de formalização eletrônica de todo o processo, né? Então, a parte nossa de assinatura eletrônica possibilita também que as pessoas consigam assinar os contratos, os formulários e até mesmo o processo de offboarding ali, que é a parte de homologação. Então, a gente tem diversos cases que podem comprovar que todos os níveis operacionais conseguem fazer, e ainda mais diante de um cenário que a gente está, que a digitalização tem que vir e não tem jeito, né? E aí estão perguntando aqui também, que eu acho que é legal vocês contextualizarem, como é que está sendo o envio dos materiais, né? Tem algumas coisas que a gente tem que entregar para o colaborador. No caso do iFood, tem o book, né? Ou na Vagas também. Então, como é que vocês fazem essa etapa um pouco mais operacional de envios de materiais? Eu gostaria só de voltar um pouco na anterior, né, em relação ao público operacional, pensando em processos, você comentou de admissão, eu acho que ainda as pessoas também têm bastante receio do processo seletivo para um público mais operacional, como que você faz isso? E aí eu acho que eu venho quebrando esse paradigma, não só dentro da Vagas, mas dentro da minha empresa anterior, que a gente tinha uma contratação muito grande de público operacional para a fábrica mesmo, né, e que a gente veio digitalizando. Eu acho que às vezes a gente também tem o viés inconsciente de achar que o público operacional não tem acesso à tecnologia. Mas se você for olhar, né, tá todo mundo ali com o seu celular, todo mundo tem acesso ao WhatsApp, todo mundo está nas redes sociais, e quando a gente transforma o processo seletivo como um todo, desde teste, desde candidatura, você vai usar algum app que vai caber ali no celular dele. E a minha primeira experiência que eu tive nesse formato foi na minha empresa anterior,
eu posso até citar o nome, não tem problema algum, foi na Natura, e a gente fez muito no sentido de pilotar mesmo, experimentar como que seria. E, gente, foi incrível. A gente teve uma aderência muito maior, a gente teve um engajamento muito maior, um resultado muito melhor. Então, assim, não tenham receio de testar. Se não der, volta atrás, testa outra, vão conhecendo, né? Mas o público operacional, ele também está conectado, tá? Ele também está conectado. Talvez está muito mais na gente, nos líderes, de quebrar isso que, mas não vai dar para ver, não vai dar para testar. Então, quebrar um pouco desses paradigmas. A Marcele está perguntando bastante como é que é a parte de preenchimento de formulário de benefícios, né? Então, Marcele, eu posso jogar aqui um pouco sobre esse tema, porque a gente tem uma solução para isso. Então, hoje, com o produto do acesso, é possível fazer todo o preenchimento de formulário de benefício, mas eu vou jogar também aqui para as meninas, para elas falarem como é que é na empresa delas, assim, mas você consegue fazer tudo de forma automática, toda a parte de preenchimento de formulário de benefícios, dependentes, etc., e fazer a formalização de tudo isso de forma eletrônica, né, com assinatura eletrônica. Então, se vocês puderem contextualizar se na empresa de vocês também está acontecendo dessa forma, eu acho que é legal. Sim, no iFood a gente faz total 100% online mesmo, então hoje a gente utiliza benefícios flexíveis, então a pessoa também consegue entrar, ela faz as opções dela dentro da quantidade de pontuação que ela tiver, e aí ela simplesmente faz as escolhas dela, né, e aí depois o time de People Services vai fazer isso acontecer e enviar o que tiver que enviar. Hoje a gente também até abriu mão de, assim, tem coisas que a gente... de novo com aquela visão de que a gente tem que olhar para frente e não para trás, né? Assim, eu não preciso mais entregar, pelo menos não nessa realidade que a gente está, eu não preciso mais entregar o vale-refeição ali de cartãozinho, né? Até porque eu não estou nem saindo, eu não posso ir no restaurante, o restaurante está fechado, né? Então, até puxando essa linha que a gente estava falando antes, de adaptação de benefícios, muitas das coisas a gente readecou mesmo, né? Então, a gente acabou de ter uma eleição, né? A gente abre uma vez ao ano essa eleição de benefícios flexíveis, que a pessoa consegue entrar e faz online as escolhas dela. Então, foi importante que a gente abriu essa janela agora também e dá essa possibilidade das pessoas dizerem, neste momento, o que eu quero, né? A gente tinha, assim, um cartão ali de alimentação para utilizar, porque a gente também tinha o shopping ali do lado, usava bastante, a gente abriu uma janela para mudar esse benefício e colocar isso tudo dentro da carteira do iFood, por exemplo. Então, ao invés de eu ter o meu vale alimentação, meu vale refeição, eu tenho isso numa carteira ali dentro do iFood e eu consigo fazer meus pedidos do iFood com essa grana, não preciso ficar saindo de casa, eu peço aqui, né, e minha comida chega. Então, acho que tem algumas coisas ali que a gente consegue tirar do que é físico e trazer para o que é online, né, e tem funcionado bem assim, dessa forma. Até, por exemplo, sei lá, o estacionamento. Ninguém está usando estacionamento, né? Por que a gente continua direcionando os nossos pontos ali de benefícios flexíveis para o estacionamento? Então, a gente parou de ter esse... A gente deixou de usar essa pontuação em benefícios, a gente jogou para a carteira do iFood também. Bota ali para alimentação, que é algo que a gente está usando mais, fazendo mais supermercado do que a gente fazia antes, né? Então, é isso, assim, é tirar tudo do físico e trazer para o online mesmo. Bacana. Acho que a gente está aprendendo ainda, tá? Acho que a gente ainda está construindo isso. Nós não temos isso de uma forma tão estruturada, mas é uma preocupação nossa, sim. Por exemplo, a gente já deu benefício em parte financeira, mas isso perante a lei só pode uma vez. Então, aí no outro mês, como que a gente foi fazendo? Porque assim, será que, de novo, né, que nem a Thaís falou, será que o estacionamento é importante ou será que ele é importante uma forma de ter uma internet melhor na casa dele, né? Então, são coisas que a gente está pensando e construindo aí no dia a dia. Legal. E a gente só um ponto, assim, a gente vai estender uns 5 minutinhos para responder mais umas 2 ou 3 perguntas aqui, que tem bastante coisa aqui, muito, muito bacana, galera. Muito obrigado por todas as dúvidas, e se a gente não conseguir responder alguma, a gente vai tentar ao máximo gerar conteúdo para que isso aconteça. Estão perguntando bastante sobre os exames admissionais, como é que vocês estão fazendo de forma remota eles? Tem alguma coisa que vocês têm feito diferente?
Olha, na verdade, não posso me comprometer muito aqui, porque eu não sei 100% como que está sendo feito, mas a última vez que eu conversei sobre isso internamente, porque essa foi a minha primeira coisa, mas como é que eu vou fazer para a pessoa fazer um onboard 100% online e ter que mandar ela para a clínica, né? E o que eu tinha, o que me falaram na época, no começo da quarentena, era que a gente tinha uma liberação, acho que até do sindicato, para que a gente pudesse fazer esses exames médicos posteriormente. Então, se eu não me engano, depois eu vou checar melhor essa informação, a gente pode dar um jeito de eu trazer essa informação com mais confiança, mas se eu não me engano, a gente não está fazendo esse exame médico agora, a gente está deixando isso para quando a gente estiver fora desse processo de quarentena e isolamento social. Estou na mesma página que a Thaís. Quem cuida de tudo isso para a gente é a Jennifer. O que a gente tem de informação até o momento, eu até perguntei para ela nesse meio tempo, né, como que a gente tem feito lá na Vagas, tem uma medida provisória suspendendo, né, então que as pessoas não estão fazendo esse exame admissional no momento, e aí posteriormente segue com esse exame, então ainda está suspenso. Eu estava na mesma página, não sabia se já tinha mudado ou não. Tem um pessoal legal que, falando isso. Legal que teve uma interação muito boa aqui no chat, que falaram da MP, e depois a Adriana complementou aqui falando que saiu uma outra MP que você pode fazer depois de 60 dias. E é o que a gente vê os nossos clientes fazendo também. Na nossa plataforma tem a parte de exame admissional, mas as clínicas são fechadas, né? Então, saiu realmente uma MP, você pode fazer ele posterior, e aí a gente abriu algumas exceções também dentro da plataforma para que isso aconteça. Então, é exatamente isso, assim. Você pode, agora, com a pandemia, você pode fazer posteriormente. Para fechar, galera, que vocês trazem de dica para o profissional futuro do RH? Assim? O que vocês acham que ele vai precisar se preparar? Quais skills que vocês acreditam para esse novo normal que a gente vai ter daqui para frente? Assim, eu acho que é legal para fechar, para a gente consolidar. Bom, eu acho que o profissional do RH, mais do que nunca, ele tem que ser o facilitador para que as coisas aconteçam de forma humana, né? Então, como que você também gera valor para o negócio? Então, mais do que nunca, o profissional do RH tem que estar colado com o negócio, sabendo como gerar ali na ponta, mas cuidando de pessoas, né? Então, mais do que nunca, o H do humano ali para o profissional do RH tem que ficar. Principalmente se a gente fala de muito trabalho à distância, como que você traz essa humanização? Acho que o RH teve a oportunidade, né, é até ruim de falar de oportunidade no meio de tanta coisa ruim que a Covid trouxe, mas de uma certa forma ele trouxe uma oportunidade do RH sair como protagonista, né, e ainda nas empresas que não tinham o RH como protagonista, eu acho que o Covid trouxe, porque assim, parte da maioria das ações que teve que partir ali do RH, né, de como fazer, de como comunicar, de como fazer a gestão. Então, assim, a ideia é que não perca esse espaço, que continue caminhando para isso, né, e aí sempre olhando se você for olhar para o micro, olhando para os seus processos, o que você tem que fazer, o que dá para automatizar, o que você pode tirar da sua frente, para que cada vez mais você ocupe esse espaço, protagonista, facilitador, com visão de estratégia para o negócio. Então, lá para mim é esse o papel do RH e daí para frente, que a gente não pode perder uma vez que conquistado. Eu vou ser bem objetiva, eu sei que a gente está com um tempo curto aqui, mas para mim tem coisas que são fundamentais, assim, o que é o profissional do futuro, o que é o profissional de RH do futuro. Primeiro, a gente tem que fomentar a empatia, a gente precisa falar sobre vulnerabilidade, quem não conhece, busque a Brené Brown, leia os livros dela, ela tem TED Talks, assim, ela fala muito bem sobre isso. A gente precisa falar que a gente não é super-herói, a gente precisa desmistificar esse papel, né? Então, assim, deixa as pessoas saberem que elas têm um espaço seguro para serem quem elas são e falarem sobre o que elas sentem. E, por final, eu acho que é a questão de versatilidade. Esse é um dos valores do iFood e, assim, disparado é o que a gente precisa para esse olhar para o futuro. Eu preciso me adaptar ao que está vindo pela frente, eu preciso desapegar
do que é o passado, né? Não posso ter resistência. Eu tenho que saber que eu vou ter que me adaptar ao que é, eu vou ter que me reinventar toda hora. Então esquece o que era o RH, né? Esquece o que era o RH do passado, o que é o RH que a gente precisa ser, né? E acho que dentro desses tópicos que eu falei de vulnerabilidade, de empatia, vem com todo o resto. Eu preciso de tecnologia, a tecnologia é a minha aliada para fazer com que essas coisas aconteçam. Né? Então, acho que, de forma bem objetiva, aí, que isso aí dá para falar um webinar inteiro. Muito bom. Então, assim, galera, muito obrigado pela presença. Meninas, sensacional, foi muito bom o nosso papo. Assim, muito rico, realmente. Eu acho que a gente pode marcar mais. Eu acho que dá para a gente falar muito mais tempo, mas não vamos comprometer a agenda de todo mundo. Então, muito obrigado. Se tem alguma pergunta que a gente não explorou, a gente vai gerar conteúdo sobre isso em blogs, etc., que a gente encaminha. Com relação ao nome de plataformas e soluções, a gente vai encaminhar por e-mail as plataformas que a gente falou aqui, para que vocês possam conhecer melhor. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente preparou com bastante carinho, como eu disse. 1 horinha de conhecimento nessa manhã, eu acho que é super válido. Muito bom. Valeu, obrigado, Thaís. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Bom. Quero dar o tchau e deixar um recadinho aqui, né? Nós temos já uma plataforma, um blog dentro do Vagas for Business, que a gente gera muito conteúdo de como a gente vem caminhando aí para o RH. Então, assim, a gente vai, de fato, olhar para essas perguntas que a gente não conseguiu responder e vamos tentar gerar conteúdo por lá. Mas, assim, muito obrigado por todos vocês participarem, pelo convite também. Com certeza foi bem prazeroso para a gente aqui do lado de cá também. Muito bom. Eu, galera. Um abraço. Beijão, tchau, tchau.